Hoje a nossa entrevista é com o Danilo de Campos. Ele é psicólogo, hipnoterapeuta e terapeuta holístico. Danilo, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao LP Informativo. Obrigado, eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite, agradeço por estar participando. Estamos sempre aí para poder somar o máximo possível, né? Danilo, de início eu gostaria que você explicasse, então, essas áreas que você trabalha, que eu citei agora. Eu sou formado em psicologia, né? Me formei pela Faculdade Metodista de Piracicaba. E ao longo do meu desenvolvimento, fiz algumas pós-graduações na área fiz alguns MBAs, pós-graduações na área organizacional, mas eu sempre quis e sempre gostei de trabalhar com terapia, né? Trabalhar com o enfoque clínico, né, do ser humano. Então, aos poucos eu fui me enveredando, né, para essa área. E conforme a gente vai estudando e vai atendendo e vai adquirindo uma certa prática clínica, a gente como terapeuta, essencialmente, a gente vai se identificando com determinadas abordagens. E aí eu fui para a constelação sistêmica, eu trabalho com as constelações familiares, depois para a hipnose, a hipnoterapia, que é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, uma ferramenta que traz muitos resultados, que eu agrego nos meus atendimentos, e por fim a questão da terapia holística, que tem a ver com enxergar o ser humano como um todo, enxergar o ser humano como um ser humano global, né? Então, aqui a minha abordagem ela é sempre biopsicossocial, né? Ou melhor dizendo, ela é tripartite, ela é integral, onde eu considero sempre o ser humano enquanto um ser biológico, enquanto um ser espiritual e também um ser psicológico. Então a gente nunca é uma coisa apenas. Somos biológicos, somos psicológicos, mentais, emocionais e também espiritual. É importante contemplarmos esta questão energética e espiritual, a qual faz parte de nós, né, enquanto seres humanos. Daí então a questão holística. E como começou o seu interesse, né, em trabalhar nessa área da psicologia? Eu costumo dizer que o interesse começou lá na adolescência, né? Não era um interesse em ser psicólogo naquele momento. Nas fases de colegial, né? Quando a gente estudava no colegial principalmente, eu gostava muito de conversar com os meus colegas, com as pessoas, e as pessoas gostavam de conversar comigo. Na época eu era muito voltado para humanas, voltado para português, no caso, né? A matéria mais para português, história, geografia. Eu me dava muito bem nessas áreas, gostava de escrever poesia e tal. Então eu era visto como aquele cara que era bom de conversar comigo, era bom de tomar conselhos, né? E eu, de alguma forma, dentro das possibilidades que eu tinha, eu procurava falar alguma coisa para os meus amigos, para os meus colegas ali. E eu comecei a perceber que eu gostava disso. Eu gostava de me sentir útil nesse sentido. E eu até hoje eu entendo que é assim. Foi a partir daí, desse sentimento de utilidade, que surgiu, alguns anos depois, eu vim entrar na faculdade com 22 anos, né? A questão que eu fui entender que seria a psicologia. Me confundi um pouco com filosofia no começo, né? Mas depois de pesquisar, ter um pouco mais de consciência, eu vim entender que era a psicologia. E como é trabalhar nessa área da psicologia, Danilo? Olha, eu diria que é preciso haver uma espécie de chamado, é preciso haver um certo dom, é preciso gostar muito do que faz, porque não é um trabalho fácil. Trabalhar com a mente humana requer aprimoramento constante, requer estudos. Nós não temos ferramentas propriamente dita para acessar o inconsciente, por exemplo, humano. Se não é a fala, alguns testes específicos, a próprio recurso de relacionamento terapêutico, enfim, requer muita análise, requer muita interpretação, requer um trabalho árduo, requer prática. É diferente da pessoa tomar um remédio pura e simplesmente, né? A pessoa vai lá, toma um remédio e tal, e aquilo é palpável, existe uma química acontecendo no corpo. Na psicologia não, na psicologia é um trabalho que tem que ser construído, é um trabalho em parceria, terapeuta e cliente. Então é necessário que exista essa parceria, então existem muitas variáveis envolvidas no processo. O Brasil, ele sempre foi, antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo, né? Mas durante esses 2 últimos anos de pandemia, o que aumentou foram os casos de depressão.
E além de ser um assunto delicado, ele deve ser discutido, né, doutor? Você, como profissional da área, qual que é o seu ponto de vista diante desses impactos psicológicos, né, na pandemia? Eu acho que a pandemia ela veio a agravar um processo que já estava acontecendo, né, advindo, fruto desse advento da modernidade, da pós-modernidade, que é essa era da informação, né? A gente vive inundado de informações, vivemos inundado de informações e não necessariamente de formações, né? Então, existe um excesso de informação, o mundo está cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, cada vez mais difícil de acompanhar em termos de uma reflexão, né? E as pessoas, com isso, acabam entrando no automático, acabam se perdendo de si próprias, sem perceber. Existe um processo que vai acontecendo. E, de repente, vem a pandemia que obrigou a todos nós olharmos, de certa forma, ficarmos em casa, aquela coisa, ficar um pouco mais ali, olhar para si próprio, ficar numa posição um tanto vulnerável com relação a incertezas, ainda mais no viés econômico que nós participamos, cada vez mais acirrado, cada vez mais competitivo. Então, de repente, veio um corte e para depois vir uma retomada, que tende a ser lenta e tende a ser dificultosa por uma série de fatores econômicos, políticos, sociais, naturais que já aconteciam. Então, a gente percebe que eu propriamente diria que existe essa questão, existe tudo isso, mas não necessariamente, não propriamente a pandemia, pelo menos é o que eu vi na minha prática clínica, né? Eu atendi muitos pacientes de Covid, pessoas que perderam, né, familiares para a Covid, para o vírus, então houve essa demanda específica. Porém, a pandemia em si veio como algo que veio uma espécie veio apimentar, digamos assim, né? Essa demanda já existente veio a participar dessa construção da ansiedade, da depressão, que já existia e continua existindo, porém sempre se renovando de acordo aí com as questões atuais, né? E qual que é a causa da depressão? Quais são os sintomas? Olha, a causa da depressão, ela é algo muito estudado e ela costuma ser multifatorial. Então, o correto não é nem a gente falar em depressão, mas falar em depressões, porque existem vários tipos de depressões, né? Se você pegar pelo CID, o CID, que é o catálogo de doenças médica, na parte que se refere a isso, então você vai ter lá depressão, depressão leve, depressão moderada, depressão com atravessamento psicótico ou não, e por aí vai. Então existem vários níveis e tipos de depressão. Basicamente existem a depressão causada por um fato que aconteceu, um luto, uma perda, um acidente, uma coisa que aconteceu na tua vida e que te causou um impacto, né? Um processo de traumatização. Então a depressão pode vir como consequência. E existe também a depressão que ela é endógena, ou seja, aquela depressão que já é hereditária, que já nasce que já vem na família, né? Então existe também essa questão. E os sintomas são basicamente os mesmos, ou as variações são parecidas. Sentimento de tristeza, cansaço, fadiga, dores, né? Hoje em dia tem a famosa fibromialgia, né? Que é esse diagnóstico de dores, que não tem um contexto clínico muito bem situado, ainda mais geralmente está relacionado coadjuvante com a depressão. Tá? Problemas de ansiedade também. A ansiedade é uma coisa que faz par com a depressão. Geralmente ansiedade e depressão caminham juntas, né? Insônia, dificuldades para dormir, dificuldades de raciocínio, enfim, uma série de coisas que vão sendo decorrentes desse diagnóstico de depressão. O senhor falou como que o senhor começou a sentir podemos dizer, paixão pela psicologia, né? O senhor já é um profissional. Para as pessoas que queiram seguir essa área, que estão começando agora, quais são as dicas que o senhor pode passar para elas?
Olha, eu acho que existe um processo de sentimento, né? Aquilo de averiguação pessoal, o que faz sentido para mim e como que eu me sinto com relação a. No meu caso, eu tinha um sentimento muito bom, um sentimento de completude muito bom, simplesmente em saber que eu estava falando algo na minha adolescência lá para os meus amigos e de alguma forma estavam ajudando. Então, quando eles vinham e davam um feedback positivo para mim, eu me sentia bem com aquilo, né? E falava, que bacana, né? Embora não sabia, a palavra psicólogo ou psicologia ainda não me passava em mente naquela época na minha época, né? de colegial. Hoje em dia, já até falamos aqui, em virtude de informática, internet, informações, isso é muito mais rápido, é muito mais alcançável. Vou lá e digito e tenho acesso a N coisas, né? Então, eu acho que primeiramente é a averiguação desse viés, desse sentimento, né? Eu gosto da área humana, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de mexer com pessoas, eu gosto de ler, né? Aí já partindo para essa questão faculdade, fazer uma faculdade de psicologia, aí existem algumas características, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ler, que vai ter que ler muito, né? Que é basicamente esse o teu instrumento, a psicologia. Então, vai ter muitas leituras, muitos teóricos. A psicologia é uma ciência que se inicia dentro do movimento filosófico, ela vem da filosofia. Ora, então a filosofia, alguns autores filosóficos, é interessante, né? Então, geralmente, quem gosta de psicologia também tem um pé na filosofia, que é essa matriz toda, é a matriz, digamos assim, da psicologia. Então, eu acho que é procurar averiguar, conhecer, conversar com profissionais da área, enfim, fazer essa pesquisa para realmente optar aí por esse caminho. E para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho, qual que é as suas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato com o senhor? Eu tenho o canal no Instagram, né, a página, o perfil do Instagram, é o Danilo de Campos Psico, acho que depois você põe aí. Está aparecendo na tela. Né? É o Danilo de Campos Psico e também o canal no YouTube, Danilo de Campos. Canal no YouTube, Danilo de Campos. Aqueles que quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho, podem entrar nesses dois canais e quiserem conversar comigo através deles também, fiquem à vontade, mandem mensagem, a gente responde aí na medida do possível, da melhor maneira possível. Muito bom. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desde já, convido o senhor para voltar novamente para qualquer, às vezes abordar outros assuntos, né? Porque a psicologia ela é bem extensa, né? Bem extensa. E eu, claro, me coloco aqui à disposição do LP Informativo, à sua disposição, agradecendo ao convite e desejando aí sucesso aí nesse projeto, na sua carreira e que venham outras, né?